Elon Musk nos alertou sobre sinais incomuns de um objeto enorme semelhante a um transiente. O que é esse objeto não identificado? Isso representa alguma ameaça para a humanidade? Isso é um presságio de uma invasão? Junte-se a nós enquanto examinamos mais de perto como Elon nos ajuda a nos proteger desse estranho fenômeno. E antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um vídeo novo. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Agora vamos começar. Todos nós fomos alertados por Elon Musk sobre algo que deixou cientistas perplexos em todo o mundo. Juntamente com um grande número de outros astrônomos e cientistas, Musk está tentando decifrar e resolver continuamente revelando. De acordo com o bilionário da tecnologia, havia um objeto considerável no espaço que parecia estar se comunicando com a Terra. Cientistas e pesquisadores ficaram intrigados com a existência de objetos ainda não identificados, bem como suas capacidades de comunicação. Um objeto misterioso que emite níveis sem precedentes de luz foi detectado por astrônomos usando o Observatório de Raio-X Chandra da NASA. O objeto, apelidado de fonte assustadora pelos cientistas, é 10 vezes mais brilhante do que qualquer outra fonte de raio-x já vista. Os pesquisadores destacaram fenômenos astrofísicos conhecidos, deixando a porta aberta para uma nova descoberta. De acordo com Derry Haggard, esse objeto é tão brilhante e está mudando tão rapidamente que é emocionante pensar que podemos ter tropeçado em algo novo. No entanto, o cientista adverte que mais observações são necessárias para determinar a verdadeira natureza do objeto. Abre aspas. Ainda não sabemos o que estamos vendo. Fecha aspas, disse o autor William Alston. O objeto foi descoberto em uma região do céu que foi amplamente estudada por Chandra por mais de 2 décadas, tornando essa descoberta ainda mais surpreendente. Abre aspas. Não era para estar lá. Fecha aspas, disse Austin. Abre aspas, é algo novo e estranho e precisamos descobrir o que é, fecha aspas. No campo da exploração espacial, um dos tópicos mais controversos é o universo, que há muito tempo é fonte de divagações, especulações e segredos. A presença de buracos negros e estrelas de nêutrons, em particular, são 2 descobertas recentes. Estes são os temas que estão sendo mais falados atualmente. A invasão do dispositivo de algo estranho e emocionante no espaço, exibindo estranhos redemoinhos de luzes infravermelhas, levou à descoberta de uma estrela de nêutrons. Se você nunca ouviu falar de uma estrela de nêutrons, não se preocupe. Simplificando, as estrelas de nêutrons são as sobras das explosões. Veja bem, estrelas de nêutrons podem ocasionalmente permanecer após uma explosão de uma supernova, e uma dessas estrelas teria uma característica incomum que deixaria os cientistas perplexos sobre sua descoberta. Embora as estrelas de nêutrons tenham apenas 10 km de diâmetro, são 1,4 vezes mais densas que o Sol. Então, para fazer mais sentido, é como se fosse uma colher de chá que pode ter 1 bilhão de toneladas de massa devido à sua densidade extrema. O fato de que as estrelas de nêutrons podem ocasionalmente viajar a velocidades extremamente altas e emitir radiação eletromagnética como raio-x as torna ainda mais fascinantes. Acredita-se que os pulsares pertençam a esse grupo de estrelas de nêutrons. Já começaram os testes e investigações para determinar a natureza da estrela de nêutrons que se descobriu estar produzindo luz infravermelha. Embora ainda esteja sendo determinado se essa afirmação é válida ou não, os pesquisadores afirmam que o estudo dessa potencial estrela de nêutrons, ou pulsar, pode ajudar a avançar no conhecimento global. Uma coisa que é conhecida pelos cientistas é a distância dessa estrela pulsante da Terra, que é de 3.300 anos-luz, junto com outros 6 pulsares. Por causa de seu misticismo, os cientistas deram a eles o nome de 7 magníficos. As 7 estrelas supostamente magníficas são incrivelmente fascinantes, principalmente porque, apesar de quem afirma que são estrelas típicas, elas queimam mais intensamente nessa densidade do que de outra forma. Essas estrelas têm um tipo de energia que não é encontrada em nenhuma outra estrela e giram muito mais lentamente do que outros pulsares. De fato, a principal autora do estudo afirmou em um ensaio astrológico que foi incluído na publicação Astrofísica que a equipe havia encontrado uma região considerável de dimensões infravermelhas em torno dessa estrela de nêutrons. No geral, ela tem cerca de 200 unidades astronômicas de tamanho, portanto, 200 unidades astronômicas são basicamente uma distância muito
muito longa. Imagine que você está do lado de um campo de futebol e seu amigo está do outro lado. Agora imagine que ao invés de um campo de futebol, é a distância entre a Terra e o Sol. E então imagine fazer isso 200 vezes. É a distância que o objeto assustador está. É tão longe que até Usain Bolt levaria mais de 1000 anos para percorrer essa distância. Uma vez que nada semelhante jamais aconteça antes, essa descoberta é ainda mais surpreendente e singular, embora a radiação infravermelha de um pulsar não tenha sido vista anteriormente com um sinal tão forte. Como a descoberta é tão estranha e incomum, Elon Musk só poderia descrevê-la como um estranho objeto do espaço nesse momento. Os especialistas ainda estavam tentando determinar se a descoberta era ou não um pulsar. Verificou-se que esse objeto é transmitido por ondas de rádio para a Terra, mas não o fez por tempo suficiente para os cientistas determinarem se a culpa é de uma estrela ou de um alienígena. Astrônomos e estudiosos que podem ficar intrigados com esse mistério são deixados no escuro enquanto os sinais piscam por 1 minuto antes de escurecer por aproximadamente 18 minutos. Os astrônomos se referem ao tipo de sinal que o objeto está transmitindo para a Terra como transiente, mas esse sinal em particular é chamado de transiente lento. Eles também emitem um feixe de ondas de rádio que atravessa o planeta 3 vezes por hora, tornando-os um dos emissores de rádio mais conhecidos de todos os tempos. Apesar do fato de que esses pulsares eram estrelas de nêutrons, as supernovas são apenas um tipo de transiente, como já mencionamos. Os cientistas não estão totalmente certos sobre o que é emitido por esses feixes, mas pode ser ocasionalmente um fragmento de galáxia. A duração do floculador do pulsar é tipicamente de alguns segundos ou talvez alguns milissegundos, mas a fonte desses sinais parece alternar entre movimentos extremamente lentos e rápidos em minutos, em vez de segundos, como a maioria dos pulsares. Não temos dúvidas de que você está tão curioso sobre a verdadeira natureza desses objetos quanto esses astrônomos e cientistas. Se nada no espaço gira da mesma forma que a Terra, faz sentido supor que esse objeto misterioso está circulando no espaço e carregando algum tipo de iluminação que viaja direto em nossa direção. Uma vez que esta é a primeira vez que uma estrutura celeste dessa forma foi encontrada, ela recebeu o nome peculiar de J16559-523-504-3, que foi simplesmente referido como BIAN. Os cientistas do Centro Internacional de Pesquisa em Radioastronomia foram os responsáveis pela descoberta dessa onda de rádio. Eles descobriram que o feixe apareceu brevemente no céu antes de desaparecer, como se nunca tivesse existido durante uma de suas explorações da galáxia. Após cerca de 20 minutos de iluminação lenta, o objeto voltaria a aparecer antes de desaparecer na noite. Bem, pelo menos o BIM é mais pontual do que a maioria dos meus amigos. Aqui está um fato divertido para você. Transientes lentos no espaço como este não são incomuns. Um desses sinais lentos e transitórios, conhecido como sinal WOW, foi detectado em 1977 e ainda não foi explicado até hoje. Foi um sinal de rádio captado pelo Big Air Radio Telescope da Ohio State University. Durou 72 segundos e parecia vir da direção da constelação de Sagitário. O sinal era tão forte e incomum que o astrônomo Jerry Ray Wiman escreveu WOW ao lado dele no nome. Apesar das inúmeras tentativas de explicá-lo, o sinal WOW permanece um mistério e continua a fascinar cientistas e entusiastas do espaço. Para entender melhor as causas dessa iluminação, os cientistas estão se dedicando a realizar pesquisas adicionais sobre esse fenômeno desconcertante, principalmente no campo do espaço eletromagnético. Os especialistas foram solicitados a examinar os arquivos da matriz de Murchison-Whitefield para ver se algo semelhante já foi encontrado ou não. Embora não seja a primeira vez que aparece, é possível que seja a primeira vez que essa energia vem do espaço. No ano anterior, os astrônomos se depararam com uma circunstância desconcertante em que uma estrela misteriosa apareceu no céu, e a estrela brilhava tanto quanto esta. Isso levou à conclusão de que uma nova categoria de fenômenos foi encontrada no mundo e deve ser investigada como tal. O estudo sugere que o item pode ter vindo de outro lugar. Os pesquisadores continuaram afirmando que isso não é de uma estrela jovem, mas possivelmente de um aglomerado estelar mais antigo chamado Messier 81.
localizado perto da galáxia. Os astrônomos consideram esta região um local bastante incomum para emissões rápidas de rádio, uma vez que é apenas uma região onde as estrelas jovens são normalmente encontradas. Mas em um curto espaço de tempo, o forte impacto do flash deslumbrante foi incapaz de revelar mais informações sobre as circunstâncias que cercam esses mistérios. Um total de 12 radiotelescópios serão usados para realizar a investigação. Isso demonstra o quão difícil é o processo de investigação e quanta precisão é necessária para capturar rapidamente uma dessas coisas brilhantes. Deve haver mais do que apenas aquelas velhas estrelas, dizem os astrônomos. Como resultado, nasceu a teoria de que os pesquisadores poderiam estar direcionando mal sua busca por provas de vida extraterrestre. Na verdade, alguns astrônomos acreditavam firmemente que a busca por vida inteligente nas estrelas primitivas deveria continuar. É como se os cientistas estivessem tentando encontrar uma agulha em um palheiro, exceto que a agulha é uma explosão rápida de rádio e o palheiro é o universo inteiro. Então, o que você acha desse enorme objeto no espaço? Nos deixe saber aqui nos comentários qual é a sua opinião. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.